Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o gaslighting, né? Que é uma técnica muito poderosa que os narcisistas usam para manipular as suas vítimas, na verdade. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final do vídeo que eu quero falar algumas coisas, né? Por exemplo, que nós precisamos saber quando nos relacionarmos com, com as pessoas, na verdade. É lógico que não faremos isso de um modo totalmente clínico, mas se quiser saber, fique conosco até o final do vídeo que eu vou falar para vocês sobre a natureza e a técnica do gaslight. Interessante que o gaslight ele é uma forma de um abuso emocional, né? Ou seja, onde o abusador ele manipula a vítima e que faz ela sentir, na verdade, desorientada e questionar a sua própria realidade. Tem um filme que se chama Gaslighting. Esse filme é de 1938 que conta a história como um homem manipulava a mulher, né, para que ela ficasse com dúvida da sua própria sanidade e assim, né, ele poder colocar os seus valores, os seus sentimentos nessa pessoa como uma forma de desconstrução. Por quê? Porque o gaslighting ele é uma forma de controle que é totalmente coercitivo, né? Então o abusador ele busca sempre manter o seu poder sobre a vítima, né? Muitas vezes para satisfazer as suas próprias inseguranças, tá? E necessidade de controle. Então, por exemplo, ele trabalha em vários aspectos. Eu quero fazer de uma forma bem resumida, tá? Por exemplo, o gaslighting, ele entra dentro do campo do abuso emocional. Por quê? Porque o abuso emocional, ele é um processo totalmente lento, né? Insidioso, que deixa cicatrizes, né, profundas, né? Ou seja, ele corrói a vítima de dentro para fora. Vai criando nessa vítima uma espécie de ressentimento. Por que esse abuso emocional cria ressentimento? Porque a vítima acredita que é culpa dela, tá? Que ela sofre abuso, ela dá motivos para que o abusador, na verdade, a controle. Ou seja, ela é como se fosse uma criança, né, que está aprendendo a andar e que nenhum erro dela é válido para a maturação dela. Isso acontece até com as pessoas que são adultas, tá? E que têm dependência emocional. O abusador ele costuma fazer muito isso, mostrando que essa pessoa, por exemplo, não sabe fazer nada sozinho, sempre precisa de alguém, na verdade, para guiar e fazer algo. Então, o abuso emocional, né, quando ele é fincado constantemente na vítima e quando a vítima depois de um tempo separa, ela sempre vai achar que não é digna de ser amada. Por quê? Porque o narcisista tirou o pior que há nela, né? Todo ser humano tem o seu melhor e o seu pior, mas o narcisista ele faz a pessoa, por exemplo, dar o melhor dela para ele e depois ele tira o pior dessa pessoa. Por quê? Porque em vez dele se sentir o culpado, ele faz a vítima se sentir culpada mediante as próprias atitudes que ele faz sobre a vítima. A segunda que ele trabalha é a manipulação, né? Então, os narcisistas ele usam na verdade, né, técnicas que persistem ao longo do tempo. Eles são repetitivos, por quê? Porque eles querem colocar em xeque-mate, tá, a realidade da vítima, né? Ou seja, ele sempre faz o que, na verdade, dentro dessas táticas? Ele sempre é insidioso. Então, ele faz três coisas, tá? Que seria a negação, né? Ou seja, quando a pessoa pega ele contando alguma coisa ou que ele fez alguma coisa, ele sempre fala para a vítima. Isso nunca aconteceu, você está vendo coisas, né? Então, essa é a primeira, que é a negação. A segunda é a minimização. Ou então, o que ele fala, na verdade? Ele fala assim para a sua vítima: você está exagerando, não foi nada demais, né? E isolamento, né? Então, por exemplo, ele tem o costume de falar da seguinte maneira: ninguém te ama como eu te amo, os seus amigos não entendem como eu te entendo. Então você vê que ele estabelece um ciclo abusivo com a mulher, né?
Então, e também da mulher para com o homem, que isso acontece muito. E o relacionamento tóxico. O que seria esse relacionamento tóxico? Porque o narcisista ele vai criar uma dependência emocional da vítima para com ele, tá? Então ele sempre vai fazer isso, né? Vai fazer o quê? Ele vai criar uma espécie de abuso emocional, ele vai manipular a vítima, tá? E ele tem técnicas, ele usa dessas técnicas, que é a negação, a minimização e o isolamento social, né? Mas como a pessoa, na verdade, ela pode buscar ajuda, na verdade, para poder quebrar esse vínculo com o narcisista? Cada pessoa tem o seu histórico psíquico, cada um tem a sua vivência, né? Então sempre é necessário que o psicanalista pegue e oriente essa pessoa entre em contato, porque de acordo com o histórico de cada um, o psicanalista, né, por exemplo, tem aqui uma técnica chamada da teoria comportamental dialética, né, também dentre outros ramos, né, da psicoterapia que eles utilizam, que faz a pessoa, na verdade, vamos dizer assim, encontrar uma maneira, né, de acordo com a realidade dela, para poder se desvencilhar do narcisista, dentre outros ramos de psicoterapia. Mas a pessoa, na verdade, para ela, né, vamos dizer assim, ela precisa conhecer, na verdade, essa dinâmica, como acontece o gaslight, para ela poder ter meios, tá, para poder se desvincular do abusador. Então sempre ela tem que buscar uma ajuda, né? Então uma das características é o quê? A pessoa tem que se desvincular dos seus próprios sentimentos. O que seria se desvincular? Não é uma atitude impassível, não. É você olhar os seus sentimentos e verificar se eles coincidem com a lógica, com aquilo que faz você se sentir triste. Ou seja, você teria que olhar para si de fora, olhar a realidade como se fosse uma linha e falar bem assim, ó, onde teve um começo, onde está tendo meio e aonde isso vai findar. Por quê? Porque muitas vezes você sente uma tristeza muito forte, mas é uma tristeza imbuída em um trauma. E o narcisista vai alimentar esse seu trauma para que você fique triste consigo mesmo. Ele quer que você fique triste consigo mesmo. Então você tem que olhar a sua autoestima a partir de uma maneira que você a vê por fora. Mas peraí, por que eu estou triste? Quais são os motivos que eu estou triste? Eu estou triste que eu deixei de fazer algo que eu quero, que é para o meu bem, ou deixei de fazer algo que o abusador quer que eu faça? Porque ele age de uma maneira que é totalmente coercitiva, você tem que fazer toda a vontade dele, tá? Então, quando você fica mal de acordo com ele, né, com os desejos dele que não é totalmente satisfeitos, você entra em um processo de culpa. Então você entra, na verdade, numa máquina, num jogo mental de você agradá-lo sempre, mas você nunca vai agradar, ele sempre vai ficar desgostoso com você e sempre vai terceirizar, né, os desgostos, os ressentimentos dele em você. O segundo aspecto, né, que você também teria que fazer é escutar as suas intenções, porque quando há um choque de valores, isso mostra que tem algo errado. Porque o relacionamento, cada um, na verdade, cede, mas sempre quando tem uma pessoa que cede mais, há uma espécie de problema. Porque o narcisista, ele exige demais e oferece de menos. Então, se você vê que a pessoa tem esse tipo de atitude, você tem que ficar com um pé atrás, tá? E interessante também o terceiro aspecto, né? Reconheça que seus sentimentos são válidos. Você tem que confiar na sua intuição, tá? E nos seus sentimentos, tá bom? Então, essa é a terceira característica. A quarta perceba sempre que o abusador, ele sempre vai negar a realidade, minimizar a situação e te isolar das pessoas. Isso acontece tudo que ele reinterpreta, o que importa apenas é a visão dele e nada mais. Então você fique também esperto com isso, tá? Então, o quarto ponto é você redescobrir a sua autonomia e sua autoestima. Interessante que autonomia, o que é autonomia? Nomia é regra ou lei, auto é aquilo que se
guia, né? Então você tem que ser o senhor da sua vida, você tem que se guiar, você tem que fazer a sua escolha. Você não precisa da aprovação do companheiro ou da companheira, na verdade, que te isola, porque ele fala que ele é o único que sabe o que é melhor para você. Mas quando você faz errar algo, vamos dizer assim, dentro do relacionamento, pretensiosamente errado, ele vai falar que a culpa é sua. Então ele não quer a sua autonomia. Então você tem que fazer as suas coisas a par do qual que ele não saiba nada, e você arranja um jeito, na verdade, para sair desse meio. Então sempre tem grupos de apoio, tá? Tem sempre grupos de pessoas, por exemplo, que entraram nesse ciclo com um narcisista, e pessoas que estão se recuperando. A autodescoberta, ela é sempre devagar, é um processo, por mais doloroso que seja, mas sempre, na verdade, a pessoa consegue a sua liberdade, sabe? Depender apenas de si, né? Não ter essa carência do qual que o outro cubra, né, as suas faltas emocionais. Então, se você depende de uma pessoa que faz isso, que cubra as suas carências emocionais, a propensão de você achar, né, ou encontrar um abusador emocional é maior, tá? E a quinta e a última, na verdade, é: reafirme limites. Estude para refazer a sua vida distante do abusador, tá? Então, esses foram os temas relativos de hoje. E se você já teve alguma experiência, né, de gaslight, né, com uma pessoa que é totalmente abusadora, entre aqui no nosso canal, comente e compartilhe a sua experiência. Nós queremos saber, né, a sua história, para que podemos ler, né, e acompanhar também, né, na verdade, cada pessoa que assiste os nossos vídeos. Então eu peço para vocês encarecidamente, tá, que se inscrevam no nosso canal, né, façam um triplo C, na verdade, compartilhe, comente, né, e curta os nossos canais. Aperta o botão do like aí, ó, e dê um joinha, tá bom? E vamos continuar com esse nosso trabalho. Muito obrigado, viu, pela atenção de todos, e espero ter ajudado mais uma vez, e até o próximo vídeo.